Pessoal, vocês sabiam que dentro da pesquisa e da interpretação do paranormal, do parapsicológico, há duas percepções? Uma percepção religiosa desses fenômenos e a chamada percepção psíquica, que na verdade flerta mais com a ciência? Pois é, em mais um episódio dessa playlist, Realidade Paralela, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos conferir? Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pessoal, essa é a primeira vez que nós falamos aqui na playlist sobre o paranormal. Por que eu não disse a parapsicologia? A parapsicologia, ela se insere no que eu vou chamar de visão psíquica do paranormal. Mas tem uma visão religiosa também dele, e essa aí é a mais antiga, que muitas vezes até aparece nos filmes de terror, que tem aquele viés que fala de Vaticano, possessão, poltergeist. Geralmente a interpretação que dada ali é mais religiosa do que parapsicológica, que podemos chamar também essa psíquica. Então existem essas duas formas de interpretar o fenômeno, digamos assim, e faz diferença na forma como a gente analisa as coisas, até principalmente na hora de a gente definir a suposta interpretação para aquele fenômeno. Não estou falando do descarte, se é alguma coisa conhecida, mas que não foi considerada, mas no caso de uma legitimidade paranormal daquele fenômeno, esse tipo de viés, né, religioso ou psíquico, vai fazer diferença na interpretação, gente. É disso que nós vamos falar hoje. Bem, a parapsicologia como um campo, né, de pesquisa multidisciplinar, ela vai explorar todas as fronteiras do conhecimento humano, investigando esses fenômenos que transcendem os limites da ciência convencional, acadêmica, mais aceita. Né? Entre esses mistérios está o paranormal, que dá para se dividir, então, entre o paranormal religioso e o paranormal psíquico. Há uma diferença clara. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um nesse vídeo, para que fique mais fácil vocês entenderem, até quando assistirem a filmes sobre o assunto, vocês poderem entender realmente de qual das duas ideias o filme está tratando. A maior parte, já aviso, é o viés religioso, gente, que é esse então que nós vamos ver agora. Isso aqui representa as antigas sessões, né, até de adivinhação e coisas que aconteciam desde o século XIX, na verdade. Então, o paranormal religioso tem a ver com fé e milagres, gente. No âmbito do paranormal religioso, nós encontramos experiências profundamente enraizadas na fé e nas crenças de diferentes culturas. Milagres, curas pelo poder divino, experiências místicas como Espírito Santo, aparições angelicais ou demoníacas, muito comum nos filmes também, profecias, e até mesmo o estigma das chagas de Cristo compõe um mosaico de eventos que desafiam a compreensão científica tradicional. Então é nesse nível que ficam essas experiências do paranormal religioso. Então um exemplo clássico desse fenômeno é o relato de milagres, eventos extraordinários que desafiam leis naturais, são atribuídos a intervenções divinas ou diabólicas, né? Então, entre esses casos aí, nós temos os de curas instantâneas ou espontâneas, inexplicáveis de doenças consideradas incuráveis pela medicina. Alguém, por exemplo, com câncer terminal, que após uma intensa oração comunitária ou algum outro tipo de coisa, até um exorcismo, né, experimenta uma remissão completa da doença, surpreendendo os médicos. Então tem outras experiências também dentro do paranormal religioso relacionadas às vivências místicas, né, nas quais os indivíduos relatam encontros diretos com o divino, como aconteceu com muitos santos católicos, inclusive, né? Experiências de estar imerso na presença do Espírito Santo. Poderíamos incluir a situação do falar em línguas ou dessa situação do Espírito Santo de igrejas evangélicas hoje, Paulo?
Dependendo da circunstância, sim, mas a grande maioria daquilo é uma histeria coletiva. Mas no caso das experiências reais, né, desse tipo, elas são acompanhadas por uma sensação de paz, amor, transcendência. São bem relatadas em várias religiões e não só no cristianismo, né? Pessoas que, num momento de intensa devoção, durante um ritual religioso, sentem uma presença divina tangível, são inundadas por sensação de êxtase espiritual. E aí não é só no cristianismo, pode acontecer em práticas xamânicas, por exemplo, práticas do hinduísmo e muitas outras por aí. Né? Além disso, né, as aparições angelicais ou demoníacas fazem parte desse repertório religioso e eu diria que é um dos fatores mais explorados em filmes que tratam do paranormal. Porque se a gente for observar o que é um filme de terror, ele nada mais é do que um roteiro do paranormal religioso, geralmente. Tanto que há alguns filmes hoje que poderiam ser classificados como horror ou terror, mas que não usam necessariamente o elemento religioso. Poderíamos falar do horror cósmico de Lovecraft, talvez algumas coisas assim, poderiam se encaixar nisso. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso mais adiante, porque eu sei que tem muito fã de Lovecraft por aí, né? Então pessoas que dizem ter visto os anjos, demônios, então tudo isso se encaixa, né, nesse caso aí, né? Pessoas que se dizem protegidas em algum momento de dificuldade por uma presença celestial, né, durante acidentes graves, eventos traumáticos, tudo isso se encaixa no paranormal religioso. Né? Profecias também estão colocadas aí, não só as profecias bíblicas, mas até profecias mais recentes, como as de Fátima, por exemplo, né, e tantas outras, até mais recentes. Né? O estigma das chagas de Cristo também estaria relacionado de alguma forma quanto a isso, né? Algumas pessoas, né, e até alguns até já santificados pela igreja, afirmam desenvolver feridas semelhantes às infligidas a Jesus durante a crucificação, segundo o relato bíblico. Até quem não é necessariamente santo e até nem católico. Né? Pode acontecer com estigmas nas mãos, nos pés, na testa, sem causa física aparente que ninguém consegue impedir também, né? Vai embora do nada também. Né? Tudo isso estaria dentro dessa questão. Eu quero falar de alguns casos específicos, exatamente para que fique mais fácil vocês conectarem uma coisa à outra. Vamos lá. Esta pessoa é conhecida e venerada por alguns, inclusive aqui no Brasil. Padre Pio de Pietrelcina. Então vamos falar sobre os milagres. Eles são um dos pilares do paranormal religioso. Histórias de curas instantâneas, de doenças incuráveis, restauração de membros amputados e até mesmo ressurreições figuram entre os relatos mais impressionantes. E um exemplo notável é o caso de Padre Pio, que foi um frade capuchinho italiano que por décadas carregou os estigmas de Cristo em seu corpo e concedeu curas milagrosas a milhares de pessoas. Mas há muitos outros casos, gente, de pessoas com essas tais chagas. Alguns casos, poderíamos dizer, entre aspas, legítimos, né, porque não se descobriu nenhuma fraude específica, e casos muito duvidosos, né, só para citar dois, Thomas Green Morton e outros aí. Eu vou citar só esse, na verdade, aqui no Brasil, né, mas tem alguns outros aí que também são meio duvidosos. Mas o Padre Pio parece que é meio unânime em relação à questão de que nunca se descobriu em si uma fraude. Né? Quanto às experiências místicas com o divino, nós temos um caso bem relatado, que é o de Teresa de Ávila, né? Santa Teresa de Ávila. As experiências místicas com o Espírito Santo transcendem os limites da compreensão racional. Indivíduos relatam sensações de profunda paz, amor, união com Deus, né? Acompanhadas de visões celestiais, audições de vozes angelicais, até mesmo sensação de levitação. E um caso emblemático é o de Teresa de Ávila, mística espanhola que narrou em seus escritos suas intensas experiências místicas e visões divinas. Se vocês procurarem, né, na internet Santa Teresa de Ávila ou Teresa de Ávila, vocês terão um relato talvez bem detalhado dessas experiências que ela dizia ter passado. Temos também, no caso das visões, aqui o caso de Fátima. Né?
As aparições angelicais ou demoníacas também, né, que os filmes exploram muito, são um tema também bem comum no paranormal religioso. Testemunhas de encontros com esses seres permeiam diversas culturas, religiões. Então, um dos exemplos mais famosos e também recentes é a aparição de Nossa Senhora de Fátima a 3 crianças pastoras em Portugal em 1917, pouco mais de 100 anos já. O evento, presenciado por milhares de pessoas, resultou no reconhecimento oficial da aparição pela Igreja Católica. Mas o importante é que apenas as crianças viam, né? E, então não é todo mundo, não foi todo mundo que viu. Mas um elemento que também se encaixa nisso, obviamente, são as profecias. E aí nós temos o famoso caso de Michel de Notre Dame, ou Michel, né, o Miguel, né, seria para nós, de Nostradamus. Então as profecias ou predições de eventos futuros intrigam a humanidade há muito tempo. Então figuras como Nostradamus, São João Bosco também, deixaram profecias e muitos outros, né, que ao longo do tempo foram interpretadas como previsões de eventos históricos relevantes. Algumas são mais enigmáticas, outras nem tanto, mas é assim. A análise crítica e a cautela são essenciais ao lidar com profecias. Muitas vezes, suas interpretações são ambíguas e abertas a diferentes leituras, e é o caso específico mesmo das profecias de Nostradamus. Mas aí no caso das chagas, temos um caso bem emblemático que é esse aqui. Às vezes a foto meio chocante para alguns. A famosa Teresa Neumann, né, que tem a ver com os estigmas, né, as chagas de Cristo, que são marcas semelhantes às feridas da crucificação, que é um fenômeno muito intrigante do paranormal religioso. Então, indivíduos como o próprio Padre Pio, que eu falei no início, e a Teresa Neumann, apresentaram em seus corpos marcas que sangravam periodicamente, sem explicação médica aparente. Então, tudo isso aqui que eu apresentei até aqui são aspectos do paranormal religioso. Okay. Mas nós temos também o paranormal psíquico, que não tem a ver necessariamente com o ambiente religioso. As pessoas nem são necessariamente religiosas e é um ponto principal da pesquisa do que nós chamamos de parapsicologia mesmo. Aí vamos mostrar a diferença de algumas coisas aí que interessa muito a gente aqui que fala em uma espiritualidade não religiosa, mas filosófica, reflexiva e fenomenológica, ou seja, o paranormal psíquico ele analisa especificamente o aspecto fenomenológico do paranormal, tanto que ele divide daí a paranormalidade em 4 fenômenos: telepatia, clarividência, precognição e psicocinese, a antiga telecinese. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos lá. Com certeza. Bom, já o paranormal psíquico ele se concentra em habilidades e fenômenos aparentemente inexplicáveis, como esses que eu citei: telepatia, clarividência, precognição, psicocinese. Curas espontâneas, comunicação à distância, capacidade de perceber planos invisíveis ou até paralelos, né? Mover objetos com a força da mente, tudo isso intriga, né, o pesquisador dessa área. Então, o primeiro dos fenômenos analisados nisso tudo é especificamente a telepatia. Sim. Por que eu coloquei gêmeos aqui? Porque não é incomum entre gêmeos essa grande capacidade, né? É uma conexão mente a mente, né? Então, a telepatia, essa capacidade de transmitir pensamentos, imagens ou emoções de uma mente a outra, sem a necessidade de comunicação verbal ou física, sem o uso dos 5 sentidos tradicionais, é um dos fenômenos paranormais psíquicos mais fascinantes. Então, casos de comunicação telepática entre gêmeos idênticos, né, onde um é capaz de perceber os sentimentos ou pensamentos do outro à distância, são frequentemente citados como evidências dessa habilidade psíquica. E há vários casos notáveis de gêmeos que, desde a infância, demonstram uma incrível capacidade de comunicação telepática entre si. Acredito que quem tem filhos gêmeos, ou até é gêmeo, né? Seja se é gêmeo, se é um trigêmeo, não importa, deve perceber que tem alguma lógica nisso, né? que eu coloco aqui. O segundo tipo de fenômeno é chamado clarividência, onde a gente vislumbra o invisível. E aqui tem uma pessoa que merece, inclusive, futuramente um episódio só para ele, que é o Edgar Cayce, né, gente? O profeta adormecido. A clarividência, a capacidade de perceber eventos ou informações que estão além dos 5 sentidos, abre portas para o mundo de percepções extrasensoriais. Então,
Um dos grandes exemplos é realmente o Edgar Cayce, o Profeta Adormecido, né, um dos mais conhecidos clarividentes do mundo. Através de transes hipnóticos, ele fornecia diagnósticos médicos precisos e predições sobre o futuro. A clarividência se refere à capacidade de perceber informações sobre eventos ou objetos distantes no espaço ou no tempo sem o uso dos sentidos físicos. Por exemplo, há relatos de pessoas que afirmam terem visões precisas de locais ou eventos que estão ocorrendo em outro lugar do mundo, sem nunca terem estado lá ou recebido informações sobre isso de fontes convencionais. Aí tem um terceiro fenômeno, e no qual vou colocar uma pessoa polêmica para isso, que é o Uri Geller. Uns dizem que ele é uma completa falcatrua, outros dizem que ele tem algumas capacidades, mas que deixou subir para a cabeça, que eu até acho que pode ser isso, né? A precognição, a capacidade de prever eventos futuros, desafia a nossa compreensão do tempo e da causalidade. Uri Geller, famoso ilusionista e mentalista israelense, ficou conhecido por suas demonstrações de precognição, como adivinhar números e objetos escolhidos aleatoriamente. Ou seja, não era só entortar colheres e facas que ele fazia. Faz, ainda está vivo. Né? Então, precognição é a capacidade de perceber ou prever eventos futuros antes que eles ocorram, muitas vezes através de sonhos vívidos ou intuições inexplicáveis. Por exemplo, caso de premonições de desastres naturais, onde pessoas relatam terem sonhado com terremotos, tsunamis ou acidentes aéreos antes de sua ocorrência, levantando questões sobre a natureza do tempo e da consciência. Olha, gente, eu confesso para vocês que eu mesmo já tive sonhos desse tipo de coisas, de eventos no mundo aí, desde minha adolescência, que realmente aconteceram. Aliás, bem antes, eu com 9 anos, mais ou menos, sonhei que a minha casa seria inundada por um arroio que tinha do lado da casa. Na noite seguinte, choveu, embora eu tivesse avisado a minha mãe do sonho, inundou tudo e eu me acordei tendo que ser retirado de casa. Olha só, então eu mesmo passei por uma experiência dessas. Agora um caso bem interessante, a foto fala por si mesma. Quem é esta? Nina Kulagina, psicocinese, mover objetos com a mente. Pois é. Então a psicocinese antiga, né, a telecinese, é a capacidade de mover objetos com a força da mente, né, um dos mais impressionantes fenômenos psíquicos. E a Nina Kulagina, uma médium russa, ficou famosa no passado por suas demonstrações de psicocinese, levitação, né, movendo objetos pesados apenas com a força do pensamento. Essa foto é um exemplo disso da época da pesquisa. Então, a psicocinese e a telecinese, que aparece ainda com esse nome em alguns livros, é a habilidade de influenciar ou manipular objetos físicos só com a mente. É um fenômeno raro, controverso, mas há relatos históricos e contemporâneos de pessoas que afirmam ser capazes de dobrar metais, como o caso do Geller, mover objetos sem contato físico ou influenciar o resultado de experimentos aleatórios apenas com a força de sua vontade. Será que é possível? Talvez sim, talvez não. Mas ainda existem mais algumas coisas que a gente tem que analisar aqui, por exemplo, como a cura espontânea. Tem muita gente envolvida com esse tipo de coisa em ambiente não religioso? Tem. Vou dar um exemplo que ele já faleceu, talvez vocês nunca tenham ouvido falar em Bruno Gröning. Né? As curas espontâneas é um caso de recuperação inexplicável de doenças graves ou incuráveis, então intrigam a comunidade médica, o público. Então um exemplo notável foi o do Bruno Gröning, um curandeiro alemão que na década de 1940 atraiu milhares de pessoas buscando cura para diversas doenças. Ele já faleceu, mas era um caso aí desses curandeiros, né, semelhantes a alguns médiuns brasileiros que também já existiram e tudo mais. E a comunicação à distância? É possível, gente? Vou contar um caso bem interessante atual, a fotinho dele aqui. A comunicação à distância, a capacidade de se comunicar com outras pessoas através da mente, sem a necessidade de meios físicos, abre novas perspectivas para a comunicação humana. Alex Tan, então é essa figura aí, um mentalista malaio, ele é conhecido por suas demonstrações de comunicação à distância, realizando teleconferências telepáticas com pessoas em diferentes partes do mundo. Ah, mas não é um mentalismo, não é um show de mágica, Paulo? Pois é isso que intriga, que ninguém consegue explicar se ele está realmente usando algum tipo de ilusão, que é meio estranho, né, com essa distância toda, ou ele teria realmente alguma capacidade psíquica. Aí é que está a grande dúvida.
E perceber planos invisíveis, será que faria parte disso também? É o que muitos médiums falam, inclusive, outros níveis de realidade, realidades paralelas, inclusive, que é o nome da nossa playlist. Temos um caso até relativamente antigo desta figura aqui, chamada John Dee. A capacidade de perceber planos invisíveis, como o mundo dos espíritos ou dimensões extrafísicas, que não são necessariamente espíritos dos mortos, né, é um tema recorrente nesse paranormal psíquico. John Dee, um mago, matemático inglês do século XVI, fácil de pesquisar, né, utilizava ferramentas como a bola de cristal para se comunicar com espíritos e obter informações sobre o futuro. Então tem muita coisa nesse nível, gente. Muita coisa que vocês veem aí que dá para se pesquisar, né? Nesses dois níveis, tanto no religioso, que tem um ambiente geralmente conectado a uma religião, e nesse psíquico que independe, que são pessoas fora do meio, vamos dizer assim, religioso. Muitos desses segundo grupo se encaixam hoje em pesquisas espirituais mais fora da religião formal. O sem religião também se encaixaria em muitas dessas percepções aí, né? Bom, embora distintos, né, em suas origens e interpretações, tanto o paranormal religioso quanto o psíquico, eles convergem de alguma forma. Os dois campos, por exemplo, relatam experiências que desafiam as leis da física e da lógica, abre portas para novas perspectivas sobre a natureza da consciência, da realidade e também da espiritualidade. Então, por exemplo, enquanto o paranormal religioso está intimamente ligado às práticas e crenças religiosas, né, como milagres, curas pelo poder da fé, possessões, visões de entidades divinas ou demoníacas e profecias, o paranormal psíquico se concentra em fenômenos, então ele é mais fenomenológico, como então os principais, né, os 4 principais da parapsicologia: telepatia, clarividência, precognição e psicocinese. Mas é importante a gente observar que também há uma sobreposição entre esses dois domínios, né? Com fenômenos como curas espontâneas, comunicação à distância sendo relatados tanto em contextos religiosos quanto em contextos puramente psíquicos. E há muitas pesquisas sérias em andamento nesse sentido, né? Tanto abertamente como talvez em segredo também, seja por cientistas, grupos, dizem que até os militares de alguns países, né? Estudos científicos rigorosos com metodologias avançadas buscam identificar padrões, correlações, possíveis explicações para experiências paranormais. Então tudo isso acaba sendo uma grande chance para a gente entender que a nossa mente pode ser muito mais profunda do que nós imaginamos, pessoal. Pois é, hoje num tempo, né, em que nós estamos em uma época digital, será que nós podemos incluir isso, né, na nossa busca, nessa jornada para compreender o paranormal em todas as suas possibilidades? Né? É um grande desafio, porque é uma tentativa de explorar os limites da nossa compreensão da mente, da realidade. Nós podemos usar, né, a computação para análise de dados, por exemplo, hoje de um modo muito mais seguro do que no passado. E aí, inclusive, isso nos abre espaço, principalmente no segundo aspecto, que é o aspecto do paranormal psíquico, para uma espiritualidade que seja fenomenológica, gente. Ou seja, uma espiritualidade que não estude o paranormal no viés religioso, mas o paranormal no viés psíquico, que não faça alegações prévias de fundo religioso na análise dos fenômenos. Então, acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que considerar. Faria parte de uma espiritualidade fenomenológica. O que seria, né, essa espiritualidade fenomenológica que envolveria, então, o paranormal? Seria uma abordagem que ofereceria uma base sólida para o desenvolvimento de práticas e técnicas que visam expandir consciência e promover bem-estar humano. Por exemplo, em vez de depender de rituais religiosos ou devoções específicas, essa abordagem poderia enfatizar, por exemplo, a exploração da mente, do potencial humano, através de métodos como meditação, visualização criativa, biofeedback. Então, tem tantas opções aí que não envolvem necessariamente a religião. Pode envolver meditação, a respiração que se usa, algumas posições do yoga e tantas outras opções que nós poderíamos ter. O uso terapêutico da música nos processos meditativos e também para induzir estados ampliados de consciência que levam a situações paranormais. Tudo isso faria parte no final da história, né?
Bom, aí, para a gente considerar aonde isso nos levaria, né? Essa ideia de uma espiritualidade fenomenológica que se baseia no paranormal psíquico seria uma forma de explorar um potencial ilimitado da nossa consciência, até de entender o que é a consciência, de certa maneira. Né? E ela seria uma espiritualidade baseada na experiência, não em dogmas e crenças preconcebidas, mas mais ainda, uma espiritualidade fenomenológica se fundamentaria na experiência direta, pela meditação, prática de técnicas mentais, o estudo do paranormal psíquico. Nós poderíamos sim ter acesso a estados expandidos de consciência e experiências transcendentais que nos conectam à realidade mais profunda. Vocês poderiam me perguntar, o uso de certas substâncias de poder, né, que o pessoal usa muito no xamanismo, estaria incluído aqui? Sim, se for possível mostrar efeitos dessas substâncias positivas, né, efeitos positivos nesse processo da mente, do desenvolvimento mental, sem dúvida estaria incluído aqui. Não há nenhuma dificuldade nesse sentido. Mas tem que ter assim, uma abordagem mais científica e mais racional e não limitando-se a uma fé cega ou a uma crença inquestionável que não faria sentido nessa busca. E do ponto de vista pessoal, é uma jornada transformadora também, né? Não é um conjunto de regras ou crenças a serem seguidas, né? Uma receita de bolo, não. Mas é um convite a uma jornada pessoal, de autodescoberta, de transformação. Né? Então, através da exploração do nosso potencial interior, da conexão com a vastidão da própria consciência, podemos chegar a um estado de maior paz, de amor, de compreensão da nossa própria existência. Isso pode representar um futuro promissor para a humanidade? Pode. Vai depender de como nós vamos agir no momento que tenhamos todos esses conhecimentos. Né? Claro que está em desenvolvimento essa ideia de uma espiritualidade desconectada das crenças religiosas, que vai incluir o paranormal, com toda certeza, por isso que eu dei ênfase nesse vídeo nesse aspecto. Mas isso vai depender muito de como nós vamos fazer o nosso processo de desenvolvimento, de busca, a seriedade, né, com a qual nós vamos colocar isso. Basicamente é esse o resumo que eu queria dar do paranormal religioso e psíquico para vocês. Gente, quem gostou de mais um episódio dessa playlist, né, então curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, isso não custa nada. Se quiserem, puderem se tornar membros, eu agradeço muito. Temos 3 faixas de contribuição. Quem quiser aproveitar o Valeu Demais para contribuir com qualquer valor também, ou um Pix em qualquer valor através da chave Pix paystack@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram @paystack, o Threads Paystack, o TikTok paulo.stack, o x_paystack, youtube.com/paulostack, o facebook.com/canal Paulostack e o meu e-mail paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. É isso aí, estão gostando dos nossos episódios? Falem aí nos comentários. E até o próximo episódio da Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.